boa noite, então, mais uma vez. A todos esses queridos, amados irmãos. E mais uma vez, um muito feliz e muito abençoado ano novo para todos nós, né? Hoje, com essa chuvinha que veio acalmar esse calorão, muito felizes, como sempre, de receber esse nosso queridíssimo amigo Braulio. Vai nos falar sobre comportamento espírita. Muito bem. Então vamos nos prepararmos, nos asserenarmos, nossos pensamentos e nossos sentimentos. E assim queremos dizer, queridos amigos de luz, querido irmão e mestre Jesus, luz e guia de nossas vidas. Muito obrigada por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, nessa casa que todos nos recebem, que a todos nos acolhe com muito amor. E sob a luz dessa doutrina tão maravilhosa, que tanto nos consola, nos conforta, nos esclarece. Fiquem conosco, hoje e sempre, nos abençoando, nos iluminando, nos fortalecendo e que possamos sair daqui sempre com um aprendizado a mais para o nosso ser e para o nosso proceder, para conosco mesmos e também para com todos os irmãos que fazem parte dessa nossa caminhada. Muito obrigada, queridos irmãos, e que assim seja. Boa noite, amigos. E feliz ano novo a todos. Estamos começando 2026 com o mesmo entusiasmo e a mesma esperança de sempre, porque, querendo ou não, tudo se renova quando tudo se renova dentro de cada um. Quando não há essa renovação interna, também não existe renovação externa. É isso que a gente precisa entender sobre o ano. O ano novo, na verdade, poderíamos substituir essa palavra por conceitos novos. Um ano inteiro que nós vivenciamos, temos erros e acertos, pressupõe que na nossa caminhada tenhamos aprendido um pouco mais, tenhamos experienciado um pouco mais, tenhamos comprovado algumas coisas, testado outras. Então a gente chega no final do ano com uma bagagem diferente, com valores acrescidos. E quando esses valores são construtivos, edificantes, seguramente nós vamos ter um ano novo bom e que vai nos encaminhar para uma situação cada vez melhor. Este capítulo da obra Vidas Vazias, do benfeitor Joana de Ângeles, nos fala do comportamento espírita, vai nessa direção. Vai nessa direção quando nós começamos a entender que tudo que precisa ser transformado está aqui dentro. Não é no contexto, não é no externo, não é fora, é dentro. E aí ela vai dizer o seguinte, que quando as claridades do Evangelho penetram a alma em sombras, alterações significativas e grandiosas começam a acontecer. Só que, meus amigos, nem sempre a leitura do Evangelho faz com que apareçam essas claridades.
tem muita gente lendo o Evangelho há séculos, e que não mudaram uma vírgula sequer. Porque toda leitura superficial não diz o que Jesus falou. Vejam, na época em que Jesus esteve entre nós, as pessoas que o rodeavam, todo o contexto em torno dele, eram de pessoas simples, camponeses, trabalhadores, os pseudo-sábios que estavam dirigindo as igrejas, as religiões naquela época, não queriam ouvir o Cristo. Nem aí para ele. Só que ele tinha a condição de perceber, pela grandeza espiritual que tinha, ele tinha condições de olhar para o outro e saber o que o outro estava pensando. E isso facilitava o trabalho dele, que não acontece com a gente. Tá? Nós precisamos, ao longo da convivência, ir tentando nos ajustarmos. Jesus já tinha este poder, e é só por isso, que nós estamos aqui 2000 e poucos anos depois, tentando entender o que ele falou. Imagina se é um de nós lá falando. Uma semana depois, ninguém mais lembrava. Não foi uma nem duas vezes que eu tentei saber das pessoas a respeito de palestras que eu fiz. 2 dias depois, nós não sabíamos mais o que eu tinha falado. Faz 2000 anos, nós sabemos o que Jesus falou, mas a gente não sabe o que ele disse. É estranho isso. Tá? Mas tudo o que precisávamos e precisamos saber estava nas entrelinhas do que ele falou. Ele tinha que falar de uma forma tão simples que aquele povo entendesse e permanecesse buscando saber melhor. E isso se deu pela energia desse Espírito extraordinário que impregnou as pessoas de tal forma que até hoje elas continuam cada vez buscando mais descobrir Jesus. Mas a verdade, que aliás ele diz em determinado momento, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, se ele era o caminho e a verdade, não ia ser uma verdade tão simples ou tão simplória que as religiões comuns fossem capazes de tomar posse disso, distorcer o que ele falou e continuar atraindo pessoas para lá. Não. A verdade de Jesus não é aquela ali. A verdade do Cristo está mergulhada na essência do texto. E aí só um estudo profundo pode nos levar a compreender isso. Ele falava de uma realidade que nós não entendíamos e ainda não entendemos. Eu não sei se alguém se lembra aqui do filme Matrix. Tem uma cena, Matrix, onde o Léo, acho que era, pergunta ao Orfeu: o que final é a realidade? E o Orfeu responde: se você está falando daquilo que você vê, ouve, sente, então você está falando de sinais elétricos que o cérebro decodifica, faz a leitura. Entenderam a importância disso? Isso é científico, isso é física quântica, vem comprovar isso. Não sei se vocês lembram que quando a gente está falando, por exemplo, no WhatsApp, por exemplo, eles estão sempre falando que toda conversa está criptografada. O que é uma fala criptografada? São sinais elétricos. Que se você olhar a criptografia, você não entende nada, absolutamente nada. É preciso ter uma máquina para decodificar isso. Então, gente, o que nós vamos tirar disso? Tudo que nós vemos, o que nós estamos vendo aqui, as pessoas, o material, tudo, são tudo sinais elétricos
que o nosso cérebro interpreta. Então a visão que eu tenho está aqui dentro, não está fora. O que eu vejo está dentro da minha cabeça. É por isso que pessoas diferentes olham a mesma coisa e veem de forma diferente muitas vezes. Apesar das referências, apesar da similitude da nossa caminhada, nós podemos ver diferente, como as cores, por exemplo. Tem gente que vê um azul, tem gente que vê um verde no mesmo lugar. Porque esses sinais são decodificados pelo nosso cérebro, nossa retina capta o sinal, envia para o nervo óptico, que envia para o primeiro cerebelo, que é o mais próximo do animal, que ainda nós carregamos conosco, e ele forma as imagens. E são essas imagens que a gente vê. Então, quando Jesus falava de forma literal, por trás disso tinha toda uma intenção de fazer com que a gente, aos poucos, fosse descobrindo essas coisas. Que nós vivemos, na verdade, uma ilusão. Que a vida real não é essa aqui. Lembra quando ele fala que o meu reino não é desse mundo? Que o reino de Jesus não é das formas, não é das coisas brutas, materiais, densas. Então é preciso que a gente comece a fazer leituras um pouco mais profundas, inclusive nos nossos grupos de estudos. Eu tenho buscado me dedicar o máximo que eu consigo para levar sempre, agregar sempre valores novos naquilo que a gente está estudando, para que no grupo de estudos a gente comece a debater essas coisas. Então o que nós fazemos? No grupo de estudos a gente sempre faz assim, durante a semana a gente faz uma síntese do assunto a ser estudado e passa no grupo e dá para todo mundo ler, todo mundo pesquisar o que quiser pesquisar, estudar aquilo. E no dia do encontro nós pegamos aquela síntese que a gente fez e debatemos livremente, para dar espaço para o raciocínio lógico, para dar espaço para a reflexão, para dar espaço para esta viagem necessária para que a gente cresça como espírito. Porque se a gente ficar ali na letra fria do texto, nós vamos passar 20, 30, 40 anos estudando o livro dos Espíritos, a obra inteira, o Evangelho, a Bíblia, estude o que quiser, você não vai passar da letra. Você não vai passar do texto em si. E não é ali que está a verdade que Jesus falava. E aí Joana vem dizer que a treva confunde e atemoriza. E é verdade, gente. Não sei se vocês já perceberam, mas se você estiver num lugar completamente escuro, e se você não tiver com muita confiança, eu não vou dizer que ninguém aqui tem medo, né? Mas sabe quando a confiança começa a balançar? Qualquer arbusto que faça um movimento, para você é um monstro que está aí. A treva confunde. A treva confunde, imagina, a treva espiritual. A falta de conhecimento, a falta... Quando a gente tem a necessidade de ver alguma coisa, além daquilo que a gente está acostumado a ver, nós perdemos o equilíbrio. Eu lembro de uma cena da obra A Vida Continua, do André Luiz, que ficou gravado pelo Chico, em que os dois protagonistas da história, Evelina e o Ernesto Fantini e Evelina Serra, eles estavam num jardim suntuoso do hospital onde eles estavam internados, conversando sobre todas as belezas do jardim. E aí o mentor que estava ali, ele disse: minha filha, este cenário encantador que você está vendo, em uma mente culpada, pode ser um cenário de terror. Exatamente porque a gente vê aquilo que está aqui dentro. Cada um vive o que pensa, cada um vive o que tem na sua própria casa mental.
Então, crescer espiritualmente significa mudar isso, mudar essas referências, para que a gente possa... Nós começamos a pensar, mesmo não querendo, que vai chegar um dia que nós vamos deixar o corpo físico. E aí eu deixo o corpo físico esperando encontrar o quê? Talvez eu tenha uma surpresa grande, porque eu estou esperando encontrar uma coisa que eu não vou encontrar. A gente fica pensando o seguinte, o nosso planeta, ele tem vários anéis além do planeta. O primeiro deles é o que os espíritos chamam de umbral grosso, que é a parte mais terrível do umbral. Treva completa. E é onde, segundo os próprios espíritos dizem, está a maioria dos desencarnados na Terra. Porque nós somos ainda um planeta que recebe pessoas que precisam passar por provas e expiações. Então, muitos saem e ficam ali. Por que ficam ali? Não conseguem passar pela consciência culpada. Não conseguem ultrapassar esse espaço, porque são sugados para esse espaço pela consciência culpada. Depois disso, vai aliviando a parte mais macia do umbral, é onde está, por exemplo, as nossas colônias espirituais, como o nosso lar, Esperança, são lugares mais serenos, mais tranquilos, mas ainda umbral. E nesses lugares, os espíritos se apresentam ainda com uma forma, com a mesma forma física que tinha na Terra, a maioria deles, porque o nosso perispírito ainda é tão grosseiro que conserva isso. Dali para frente, o perispírito torna-se sutil demais para ser visto por olhos grosseiros como os nossos. Espírito de dimensões muito mais elevadas, para vir ao nosso lar, a mãe de André Luiz, quando veio visitá-lo, precisou de construir um perispírito com o fluido cósmico daquela região para que ela pudesse ser vista por ele. E uma coisa mais impressionante, a gente fala dessas dimensões como se nós tivéssemos que andar anos-luz para chegar até elas. Essas dimensões estão todas juntas, sem se misturar. É como se você pegasse uma panela com um azeite e colocasse água em cima. Ficou uma em cima da outra, mas não se mistura. Porque são frequências diferentes. Então nós temos muitos dos nossos amores que desencarnaram vivendo conosco, vivendo do nosso lado. Daí a facilidade de as pessoas que têm qualquer sensibilidade mediúnica, de um momento para outro, ver alguém cruzando. A pessoa realmente estava cruzando. Está numa dimensão diferente, mas está ocupando praticamente o mesmo espaço. Então, qual tem que ser o nosso comportamento espírita? Nosso comportamento espírita tem que ser de investigador. Nós não podemos nos acomodar numa zona de conforto e achar que a gente já sabe de tudo e está tudo pronto. Né? Nossa religião, como as pessoas dizem, é a melhor de todas. Primeiro que, quando nós falamos de doutrina espírita, é bom que a gente entenda isso. Nós não estamos falando de movimento espírita. Movimento espírita tem muita diferença da doutrina espírita. A doutrina é perfeita. Para a nossa encarnação, acredito que está sobrando. Mas o movimento espírita é um movimento de pessoas que pensam diferente, que têm atitudes diferentes, que influenciam, são influenciáveis. E aí aconteceu, em determinado momento, algo muito interessante, que começou a surgir uma conversa. Não, porque a doutrina espírita é religião. É a religião. Só que não é uma religião
é igual às outras, porque nós pegamos a palavra religare, do latim, que significa religar a criatura ao Criador. Essa é a religião espírita. Em primeiro lugar, Kardec nunca admitiu que a doutrina espírita fosse religião. Nunca admitiu. 3 meses antes do desencarne dele, numa palestra em Paris, ele disse que fazia questão de que a doutrina continuasse sendo considerada uma doutrina científica, filosófica e moral, mas que não tivesse títulos, para que não pudessem depois ser menosprezados. Quando se coloca um rótulo, você está sempre com a possibilidade de dizer, não, isso aqui presta, isso aqui não presta. Não é o caso da doutrina. Ela é filosófica, com resultados no aspecto moral. Só que aí, essa história já tinha se espalhado. O que o movimento espírita fez com essa afirmativa de que o espiritismo era religião? Dogmatizaram a doutrina. Dogmatizaram a doutrina. E eu não estou falando desses dogmas tipo processo reencarnacionista, a certeza da existência divina e outras tantas coisas que são pilares básicos da doutrina. Eu estou falando daqueles dogmas que nós já trazíamos antes. Porque nós aqui da nossa geração, especialmente aqueles que já vêm do século passado, como eu, nós não tínhamos ainda vivido o Espiritismo, nós estamos vivendo pela primeira vez. Simples, não dava tempo. A doutrina tem 156 anos. Não daria tempo de eu ter sido espírita na encarnação passada, desencarnada, voltado ao espiritual, reencarnado de novo e estar aqui na doutrina espírita. Certamente eu estou vivendo esses conceitos pela primeira vez, mas eu já trago comigo de outras vidas uma bagagem que não era espírita. Então os meus dogmas continuam comigo. Por isso que o Emmanuel diz na obra Consolador que nós parecemos que estamos carregando o nosso cadáver da raça. Porque a gente não consegue desapegar desses preconceitos, desses dogmas do passado, que são de, sabe lá, religiões castradoras. Nós conhecemos a história das religiões. Imagina que a gente não tem, se nós não somos um Brastemp hoje, imagina que a gente foi ontem. Então, como nós trazemos isso tudo conosco, ainda está muito vivo. Uma coisa é você começar a viver os conceitos espíritas. Outra coisa é você já praticar esses conceitos ao natural. Você sabe como é que tem que ser feito. Você sabe o que é o correto, o que não é, pelo que os espíritos nos trazem. Mas na hora de fazer, você ainda faz como fazia. Isso é comum acontecer com todos nós. Então, este comportamento precisa ser trabalhado, analisado o tempo inteiro, fiscalizado o tempo inteiro, né? Para que a gente não cometa os mesmos erros simples e grosseiros. Porque uma coisa, o próprio Cristo dizia, quando ele fazia uma cura, vai e não torna a pecar para que não te aconteça coisa pior. Por que pior? Porque agora a pessoa já sabia o que tinha que fazer. Ora, se eu já sei o que tem que fazer, eu faço de novo, é lógico que o meu crime é pior. Só que, Carlos Sagan, por exemplo, ele dizia que não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se em uma profunda necessidade de acreditar. Tem pessoas que têm necessidade de acreditar em alguma coisa. Então, tem muita coisa que a gente faz e acredita porque nos disseram que era assim. Mas é que a pessoa que nos disse
já está fazendo porque disseram para ela. Essa coisa vem, é a famosa tradição. Por que nós não seguimos o que Cristo disse? E continua dizendo através da doutrina. Né? Ela vai nos dizer também que os temas do dia a dia, que antes do Espiritismo eram pessimistas, egoístas, tornando-se pesada carga mental, com o Espiritismo cedem lugar à reflexão sadia e às conversas edificantes, abrindo campo luminoso para as evidências alegres em todas as horas. Alegria e entusiasmo, bom humor, são medicamentos que não encontramos em farmácia, meus amigos. Não encontramos em farmácia. E eles são responsáveis, entre outras coisas, pela produção das encefalinas e das endorfinas que produzem o bem-estar e a saúde. Nós temos no nosso cérebro um portão de controle, de controle, que segundo pesquisadores, deixa eu só acertar aqui, quando esse portão está totalmente aberto, todos os estímulos dolorosos chegam ao nosso cérebro e a gente sente a dor na sua totalidade. Se ele estiver 50% aberto, você sente metade da dor. E se ele estiver totalmente fechado, você não sente dor nenhuma. Bom, há uma região do cérebro, chamada sistema analgésico central, que produz essas endorfinas e as encefalinas. Quanto maior a quantidade dessas substâncias entrarem na corrente sanguínea, mais esse portão se fecha e menos dor você sente. Então, quanto mais entusiasmo, alegria, né, a certeza de que as coisas vão acontecer, tem uma frase na neurociência que diz: haja como se fosse e será. Porque o nosso cérebro ele não julga. Ele é como o universo, ele devolve o que é nosso. Então, quando eu penso assim, quando eu vou fazer uma prece, por exemplo, se eu ficar pedindo que Deus me dê saúde, o que o meu cérebro entende? Que eu não tenho saúde. Ah, tá bom, você não tem saúde. Quando eu me queixo de uma dor, o que ele vai dizer? Certo, você sente essa dor. Ele não vai tomar providência nela. Então eu não tenho que estimular, eu não tenho que valorizar aquilo de ruim que eu estou sentindo. Pelo contrário, a verdadeira oração é de gratidão, é de agradecimento, louvor e agradecimento. Agradeça por aquilo que você quer ter, como se você já esteja vivendo aquilo. E aí o teu cérebro vai entender que ele é obrigado a te entregar aquilo. Esse é um processo científico. Quando você traz a ciência para dentro do espiritismo, passando esses conceitos todos pelo coração para que você continue sendo, não fica uma pessoa seca, vazia, só de ciência, só de números. Isso que fica grandioso para nós. A gente começa a ver o que a doutrina nos diz fora daquilo que a gente ouve por aí. Esse sistema está localizado no arqueocórtex, que é o nosso cérebro primitivo, que ainda é usado pelos ratos, por esses animaizinhos aí. A gente só foi criando outros, né? Por exemplo, o neocórtex, que é o cérebro novo, ele é completamente oposto do primeiro, que é o cérebro animal, e esse outro é o que se afasta completamente do animal. Então ali você sente menos dor. Quando você injeta essas substâncias no sangue, quem trabalha é o neocórtex, fazendo com que você fique de boa, fique sem dor e mantenha a sua alegria, o seu bem-estar. Então esse é um comportamento que é possível para cada um de nós, porque
ter problema de saúde é uma coisa natural. Nosso corpo físico ele vai se desgastando, e vai chegar um momento que nós vamos ter dificuldade, sim. Agora, sofrer é opcional. Sofrer é opcional. Porque quanto mais nós desconhecemos esses fatos, mais a gente realimenta a nossa dor. Você imagina uma pessoa que levantou de manhã e o primeiro pensamento dela é se queixar da dor. É se queixar de que passou mal a noite. Aliás, é uma coisa importante a gente lembrar que depois dos 50, se você levantar sem dor, é bom conferir se não morreu, porque eu não conheço ninguém. Daqui a pouco já foi, né? Mas se você levanta, mesmo com dor, e agradece pela saúde, teu cérebro vai trabalhar para te entregar a saúde. Essa é a grande questão. E louvar a Deus porque nós sabemos que nenhum de nós tem dificuldade de encontrar Deus, a não ser pela nossa própria vontade, porque Ele está em nós. Esqueça aquela ideia de Deus velhinho, de barba branca, sentado em algum lugar. Deus é essa energia superpoderosa que está em tudo na criação. Em tudo. Inclusive em nós. Só que nós precisamos ir aliviando a densidade dessa matéria que nos envolve para que essa energia divina possa predominar e se fazer sentir na nossa vida. A gente teria ainda bastante para continuar conversando, mas o tempo já se foi. E agora então com o microfonezinho, né? O microfone na minha frente é um caos. Vamos fazer a nossa prece então. Vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Com a convicção da presença desses seres amoráveis, nos envolvendo num grande abraço de luz. Agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade do reencontro, pela oportunidade de buscar a compreensão de tudo isso que nos envolve, que tem tanto para nos oferecer. Rogando aos benfeitores espirituais lucidez para entendermos melhor. E aceitando de bom grado este envolvimento nessas vibrações de amor e de paz, que vão sanando as nossas dificuldades, curando as nossas doenças, adocicando os nossos corações, recuperando a nossa alegria de viver. Te agradecemos, Pai. Fica conosco. Sustenta-nos na tua paz, agora e sempre.